Bom, pessoal, agora a gente vai resolver esse exemplo 1 que está aí no nosso slide, que vai falar sobre o seno de 22 graus e 30 minutos. Aqui é um exemplo claro sobre arco metade. Professor, mas aqui nós temos 22 graus e 30 minutos. Então a gente vai fazer com que esse ângulo aqui que estou apresentando, ele torne-se um arco metade. Perceba, pessoal, quando eu falo de 30 minutos a mesma coisa que a metade, né? A metade de 1 grau, não é verdade? É 0,5 ou de 1 grau, não é verdade? 0,5 de 1 grau. Ou seja, 22 graus, 30 minutos, ele poderá ser escrito como o seno, né, de 22,5 graus. Tranquilo? Se nós temos o seno de 22,5 graus, eu poderei transformar esse 22,5 como quem? Vocês podem já deduzir essa questão como um seno de 45 sobre 2. Ou seja, se você pegar 45 e dividir por 2, vai dar quem? 22,5 graus. Então eu poderei escrever que o seno de 22,5 graus é a mesma coisa que o seno de 45 graus sobre 2. Esse é equivalente a esse. Portanto, nós temos um arco metade. 41 ângulo dividido por 2. Então, se nós temos um arco metade, quem é a fórmula do seno, né, de A sobre 2? Vamos lá, não esqueça. É a determinação positiva negativa da raiz quadrada de quem? De 1 menos o cosseno de A sobre 2. Pronto. Então, a gente vai resolver agora utilizando esse ângulo. Olha só, quem é o A? 45. Não é verdade? 45 graus é quem? É o A. É o A que está sendo dividido por 2. Nesse caso, 45 dividido por 2. Voltando aqui para a fórmula, ele quer saber quem? O seno de A sobre 2. Nesse caso, o seno de 45 graus sobre 2 é igual. Gente, uma coisa que a gente não pode esquecer. 45 graus, ele está localizado em que quadrante? Observe aqui que nós temos a determinação positiva e negativa. Quando eu falo de determinação positiva, quando eu falo de determinação negativa, nós temos que olhar para a circunferência trigonométrica e perceber onde o ângulo está localizado. Ou seja, eu tenho a circunferência trigonométrica, nessa circunferência trigonométrica eu tenho dois eixos, o seno e o cosseno, e vocês vão perceber que no sentido anti-horário nós temos, saindo do 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Portanto, uma volta 360 graus. Vocês percebam que o ângulo de 45 graus, ele estará aonde? No primeiro quadrante. Se ele está no primeiro quadrante, o seno de 45 graus vai ser positivo e o cosseno de 45 graus também vai ser positivo. Então, portanto, você exclui a determinação negativa, porque o ângulo de 45 graus pertence ao primeiro quadrante. Determinação positiva do seno e do cosseno também positivo. Seno e cosseno positivo. Isso aí a gente já viu nas aulas passadas. Então, olha só, o seno de 45 graus sobre 2 vai ser a determinação positiva da raiz quadrada de 1 menos o cosseno de 45 graus sobre quem? Sobre 2. Lá nos ângulos notáveis, o cosseno de 45 graus, quanto é? Olha só, quem é o cosseno de 45 graus? Cosseno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, eu vou fazer a substituição. Portanto, o seno de 45 graus sobre 2 é igual a mais a raiz quadrada. Então, vamos lá. A raiz quadrada de 1 menos raiz quadrada de 2 sobre 2, isso tudo dividido por quem? Por 2.
E então vai lá o macete. Eu tenho 1 menos raiz de 2 sobre 2. Então nós temos raiz quadrada de, olha só, denominador 2. 2 vezes 1 é 2, menos raiz quadrada de 2. Isso aqui dividido por quem? Por 2. Tá certo? Então, se você puder perceber, aqui nós temos... presta atenção, observe, desculpa aqui, essa raiz quadrada ela está toda, tá? Essa aqui nós temos a raiz quadrada toda, né? Aqui nós temos, eu cometi aqui um pequeno deslize. É a raiz quadrada toda de 1 menos raiz de 2 sobre 2 sobre 2, tá certo? Então perceba que essa raiz também está incluindo o 2. Pronto. Então, fração de número inteiro, eu tenho 2 menos raiz de 2 sobre 2. A metade de 2 menos raiz de 2 sobre 2 dividido por 2 é só multiplicar esse 2 com 2 de cima. 2 vezes 2, 4. Então nós temos a raiz quadrada de 2 menos raiz de 2 sobre quem? Sobre 4. Aí nós temos a raiz quadrada de um quociente, vai ser o quociente das raízes. Então nós temos a raiz quadrada de 2 menos raiz de 2 sobre raiz quadrada de 4. Que é a raiz quadrada de 4? Raiz quadrada de 4, quanto é? Raiz quadrada de 4 é 2. Então nós temos raiz quadrada de 2 menos raiz de 2 sobre quem? Sobre 2. Esse aqui é o meu resultado. Então, o seno de 45 graus sobre 2 é a raiz quadrada de 2 menos raiz de 2 sobre quem? Sobre 2. Então, nós temos aí o nosso primeiro exemplo, que nós utilizamos a regra dos senos do arco metade. Ok?